vamos continuar aqui um pouquinho sobre o conteúdo baseado na geografia do Brasil. Isso é muito importante. Professora, de novo sobre esse conteúdo? Sim, de novo, e se for preciso a gente vai repetir mais para o final do ano, quando a gente estiver fazendo a revisão para o vestibular, porque ele é importante. Cai muito, gente. Geografia do Brasil, principalmente características físicas, são necessárias para a gente saber bem, pelo menos ter um conhecimento na hora de fazer uma questão de vestibular, tá? Agora eu não vou estar trabalhando específico por região, como a gente vem estudando, e sim no modo geral. Então esse vídeo vai ser importante para vocês, para entender, não assim, eu já vi isso lá no Centro-Oeste, agora está repetindo aqui no Sudeste, mas eu já tinha estudado isso lá no Norte, agora está falando novamente. Para não ter essa confusão, a gente vai fazer aqui analisando os mapas do Brasil por completo. Aí a gente vai conseguir ter um melhor apanhado geral, noção das características do Brasil em aspectos físicos. Vamos lá então. Aqui eu quero mostrar para vocês a estrutura geológica do Brasil, tá? Nós temos duas principais bases, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Quando eu falar em escudo cristalino, eu tô falando daquele tipo de rocha antiga, não é rocha recente, tá? Então, por eu estar falando de um material mais antigo, quer dizer que ele não está sofrendo agora mudança por conta de movimento de placa tectônica, tá? Então, aqui, ó, quando vocês olharem essa parte em amarelo, como eu tô mostrando aqui no mapa, são rochas antigas. Eles são, sim, o que eu posso dizer, umas áreas mais altas. São rochas mais resistentes, já sofreram algum processo de erosão, mas não tanto. E as bacias sedimentares, elas sim receberam os sedimentos de outros lugares, tá? Os principais escudos cristalinos que nós temos no Brasil: as Guianas, Brasil Central e a do Atlântico, e as principais bacias sedimentares, a bacia amazônica, a bacia do Paraíba e a bacia do Paraná, certo? Então, olha só. Quando eu falo a respeito disso, eu estou falando do relevo em algumas características. Prof, você fala que tem planalto, planície e depressão. Vamos lembrar esses nomes, o que sugere, o que significa. Planalto, lugar irregular acima de 300 metros. Não quer dizer que é plano, tá? Planalto, mais alto, acima de 300 metros de altitude. Comparado ao nível do mar, eu vou estar chamando de planalto. Ele é o produto da erosão sobre as rochas cristalinas ou as sedimentares. Pode ter morro, serras, elevações íngremes e também topo plano, que a gente chama de chapada, igual a Chapada da Diamantina. Entenderam? Aqui eu tenho imagem que está mostrando que é irregular. Planície, o que é uma planície? É formada pelo acúmulo recente de sedimentos, ou seja, ela recebe material de algum outro lugar. Quer dizer que o meu vizinho é mais alto do que eu. Então, eu posso ter por área de mar que recebeu, pode ser de rio, pode ser de morro por chuva, e ocupa uma porção modesta no conjunto do relevo brasileiro. E quando eu falar em depressão, os meus dois, nesse sentido aqui, eu vou estar formado por prolongados processos de erosão. Aqui eu vou ter diferença nos meus dois vizinhos. Olha só, é mais plana do que o planalto. Olha aqui o mapa aqui depois, como vocês viram lá, vai mostrar bem. Ele vai falar do seguinte modo: a depressão é uma área mais baixa do que os meus vizinhos, tá? Meus vizinhos, eles são mais altos do que eu. Isso que eu vou chamar de depressão. Pode ter uma depressão do lado do mar? Não, senão o mar iria invadir. Por isso que aqui, ó, na planície, eu recebo o movimento da água do mar, porque a planície vai estar próximo do mar, diferente da depressão, tá? Vocês vão ver ao longo de muitas questões de vestibular a palavra erosão na geografia. O que é erosão? Desgaste do solo e da rocha e o seu transporte, ou seja, o solo e a rocha foi destruído e foi sendo levado, transportado pela água da chuva, pelo vento ou ainda por uma ação de gelo.
quando expande o material na qual se infiltra água congelada. E quando falar em sedimentação numa questão de vestibular, o que seria isso? A acumulação na superfície de sedimentos ou material sólido que foi desgastado pelo processo erosivo e se concentra em uma região de assentamento, ou seja, acumulou material ali. Está depositado numa área e ali se assentou, então eu vou chamar de sedimentação. Então, quando eu falar aqui, ó, planalto, vai reter a erosão superando a sedimentação, ou seja, o solo vai se erodir mais do que receber. E quando for a planície, ele vai receber mais sedimento do que se erodir, do que se destruir, tá? Planalto o solo se destrói, é destruído com mais facilidade. E na planície ele recebe do que foi destruído de outro lugar. Uma observação muito importante quando vocês estudarem para o vestibular: não confundir bacia sedimentar com planície. A estrutura geológica sedimentar corresponde à sua origem, à sua formação e composição do relevo, ocorrida há muito tempo atrás. Durante a sua formação, uma bacia sedimentar ou ela era ou ainda é uma planície. Não quer dizer que ela sempre vai ser. Porém, hoje pode estar em processo de desgaste e daí eu posso chamar, por exemplo, um planalto, que nem, por exemplo, o platô amazônico, ele sim tem a estrutura geológica sedimentar. Aqui eu tenho a classificação que eu estava falando antes para vocês, presta atenção. Quando vocês verem essas duas cores aqui, eu vou estar falando de região planáltica, ou seja, eu posso ter acima de 300 metros de altura, tá? Mas quando for rosinha, assim, nesse tom, são bacias sedimentares. E quando for nessa cor, é uma estrutura cristalina, que é o dobramento antigo. São rochas mais resistentes. E as bacias sedimentares, elas vão estar recebendo sedimento de outro lugar. Quando for amarelinho, como vocês estão vendo aqui, são áreas de depressão, ou seja, meus dois vizinhos são mais altos do que eu. E a planície, nós vamos estar recebendo o sedimento de outros lugares. Observem aqui então no mapa, olha só. Os planaltos aqui, o amarelinho que seriam as áreas de depressão e o verdinho aqui as áreas de planície, que ela vai aqui bem fininho passando aqui pelo litoral, ó. Conseguiram observar isso comigo, né? Seguindo então, agora a respeito do clima. Para entender o clima, a gente tem que entender os tipos de massa de ar que ocorrem no Brasil. Aqui eu tenho as massas de ar, vocês já fizeram atividades no livro. Aqui tem mostrando, mas do Brasil inteiro, olha só. A MEC, a massa equatorial continental, a MTC, a massa tropical continental, a tropical atlântica, a polar atlântica, a equatorial atlântica. Tá? Entendam o seguinte: quando tem o C no final, quer dizer que ela sai do continente. Quando tem o Azinho no final, é porque ela está saindo do oceano. Quando tem o T maiúsculo, quer dizer que está saindo do trópico. Quando tem o E maiúsculo, quer dizer que está saindo da linha do Equador. E quando tem o P maiúsculo, está saindo da linha polar, do círculo polar. Entenderam? Então, já dá para ter uma noção de como seria. Se tem azinho, vai ser mais úmido, certo? Tá saindo do oceano. Se tem o polar, muito frio, equatorial, quente, mas está saindo da floresta amazônica, também vai ter umidade, tá? Então, olha a direção aqui, ó, das massas, conforme vai ser no inverno e no verão, para vocês entenderem. Aqui eu tenho a explicação. Prestem atenção, então, aqui comigo. Quando eu falar em massa equatorial atlântica, ela vai ser quente e úmida. Vai dominar a parte litorânea da Amazônia e do Nordeste. O centro de origem vai ser lá próximo ao arquipélago dos Açores. Quando eu falar na equatorial continental, quente e úmida, as duas saindo da linha do Equador, quente. Mas, prof, por que o C de continental vai ser úmido e não seco? Porque sai da região da floresta amazônica. Tá? Por conta da evapotranspiração que a gente já estudou, por todo o excesso de umidade que tem lá.
Massa tropical continental, quente e seca. Olha aqui, ó, saindo do trópico, saindo do continente, quente e seco. Massa polar atlântica, sai do polo, frio. E atlântico de oceano, úmido. É essa que mais vai predominar aqui onde a gente mora, mas ela vai levando em direção ao Brasil. Tá? Então, aqui estão todas as massas que atingem parte do Brasil, tá? Como a gente já viu no mapinha no slide anterior. A gente precisa saber disso, hein? Aqui vai falar um pouquinho, então, como ficariam os climas no Brasil, gente. Olha só. Aqui eu tenho aonde seria o clima equatorial, que é o vermelho, não é? Essa cor aqui significa essa aqui. Tá? O tropical, como vocês estão vendo, o amarelo aqui, ó, semiárido, o subtropical aqui onde é o nosso, o tropical litorâneo, tá? A gente vai estar estudando ele, e o tropical de altitude. Olha só, quando eu falar em clima equatorial, a gente vai estar falando de uma área quente e úmida. Chove bastante e muito quente, por isso que a gente tem a floresta amazônica do jeito que ela é. Quando eu falar em tropical, muito quente, numa época com chuva. Quando eu falar em semiárido, numa época apenas que chove mais e na outra muita seca. Subtropical, 4 estações bem definidas. Tropical litorâneo, vai ser quente, mas com bastante chuva. Tropical de altitude, mais frio, mas chega parecido com o que seria o subtropical, mas dentro da região do clima tropical. Tá? E por conta desses climas, nós vamos ter as principais vegetações na sua base original. Em verde escuro, a Mata Atlântica, que já foi praticamente toda devastada, desmatada, só fica esse litoralzinho aqui, ó, que é a nossa, a floresta amazônica, os manguezais e restinga, Mata das Araucárias, tá? Aqui. A mata dos cocais, lá em cima, a caatinga, aqui, os campos, nós vamos ter aqui, e também a gente chama de campo sulino, que é o pampa, tá? Vocês podem encontrar em questões do vestibular como campos sulinos, chamado também de pampa, e o complexo do Pantanal e o Cerrado brasileiro. Tá? Vamos lá então. Quando eu falar em domínio amazônico, nessa região de clima equatorial, dominado pela floresta amazônica, as médias térmicas são elevadas e as chuvas abundantes, como eu falei antes. Na maior parte deste domínio, predominam terras baixas, de estrutura geológica sedimentar e relevo plano. A floresta amazônica apresenta árvores de grande porte e uma enorme variedade de espécies animais e vegetais, uma grande biodiversidade. Cerca de 15% da área original da floresta já foi desmatada. Domínio das caatingas. A maior parte desse domínio é uma depressão, ou seja, meus vizinhos são mais altos do que eu. Área mais baixa que as terras ao redor. Localizada entre planaltos e com presença de chapadas. O clima é semiárido, com chuvas escassas e mal distribuídas ao longo do ano, o que provoca a existência de rios temporários, ou seja, numa determinada época do ano seca, mas depois ele volta. A vegetação da caatinga apresenta plantas com espinhos e aparecem cactos, o que caracteriza uma formação xerófila. O que é isso? Ela se adapta à escassez de água, ela consegue sobreviver no período que não tem água, quase sem água. A caatinga desenvolve-se no sertão nordestino. Cerca de 80% de sua área já foi devastada pela implantação de atividades agrícolas e pecuárias. O domínio dos cerrados. Neste domínio, o clima é tropical típico, ou seja, semi-úmido, com verão quente e chuvoso e inverno com temperaturas amenas e baixo índice pluviométrico. O relevo é predominantemente plano, com presença de chapadas.
A vegetação dos cerrados é constituída predominantemente por arbustos e vegetação herbácea, aquela vegetação rasteira, sendo o ipê a árvore mais famosa nessa formação. No cerrado, a estação seca dura em torno de 6 meses e os solos são predominantemente ácidos e ricos em alumínio. Nas áreas de cultivo de grão, onde tem soja, arroz, milho, trigo e algodão, a acidez do solo vai ser corrigida com a calagem, que é colocado calcário lá para deixar menos ácido possível. Cerca da metade do cerrado está ocupada por cultivo de cereais e pela criação de gado. Se você tiver a oportunidade de passar para lá, você vai andar de carro, só vai ver aquela assim, a plantação assim, parece que ela não acaba mais. Aquela estrada que está repetindo o tempo todo. Nossa, você só vê soja, 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 soja. No domínio dos mares e morros, aparecem várias serras e morros, como o nome diz, em forma de meia laranja, assim mais arredondado. É onde encontramos a Mata Atlântica, a nossa. E essa floresta ela é densa, possui uma enorme biodiversidade, assim como a floresta amazônica. Ela também é latifoliada, que quer dizer que tem folhas grandes que facilitam o processo de transpiração de uma para outra. Ou seja, se você passa no meio dessa mata, você vai ver que o solo, aquele ambiente é úmido, mas só que 95% da floresta já foi desmatada. O domínio das araucárias é uma região de planaltos e serras com um clima subtropical, com a chuva bem distribuída durante o ano e uma temperatura média de inverno mais baixa do que o Brasil todo, o resto do país. Na mata das araucárias, nós vamos encontrar os pinheiros. Tá? São árvores que ficam mais distantes entre si quando comparada, por exemplo, às florestas tropicais, que ficam mais pertinho uma da outra, e se você sobrevoa por cima, você vê, parece um tapete verde. Na araucária, não. Cerca de 95% dessa mata também já foi devastada pela extração da madeira para a construção de móveis e casas. Tá? No domínio dos campos naturais, que chamamos de cotilhas, que é colinas de ondulação mais suave, você anda de carro, você quase não vê morro, é mais inclinadinho levemente, é originariamente recoberto por campos naturais. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a gente chama campanha gaúcha, nós vamos chamar também de pradaria ou pampas. Cerca de 90% da sua área está ocupada pela agricultura e pecuária. Óbvio, né? A vegetação é baixa, rasteira, excelente para o gado. Sobre os rios, o que tem de bacana para a gente falar aqui? Os rios são caudalosos, tá? Eles são mais encurvados, são de grande volume, a maioria deles é perene, ou seja, você não vai ver ele secar durante o ano. Por exemplo, o rio aqui, Itajaí-Açu, você não vai ver uma época do ano ele seco que você atravessa a pé para Navegantes, de Itajaí para Navegantes, tá? Nós vamos ter sim rios temporários, mas é em pequena quantidade, mais no sertão nordestino. A boa parte da foz que nós vamos ter nos nossos rios aqui vai ser de estuário, ou seja, é uma entrada só, não são vários riozinhos pequenininhos que vão entrar para dentro do mar. Tá? Os regimes fluviais das bacias hidrográficas são predominantes do tipo pluvial, aonde nós vamos ter um excesso de chuva também. Exemplo, aqui eu vou ter a bacia da Amazônica e do Paraguai. Não tem muitos lagos no Brasil. Os rios possuem predominantemente drenagem exorreica, que é a drenagem da bacia voltada para o oceano, ou seja, os rios saem do oeste e vão em direção ao mar. Os rios correm principalmente sobre planaltos e depressões, o que justifica o grande potencial hidráulico. Tá? Aqui eu tenho um mapa das bacias hidrográficas principais do Brasil. A gente tem a Amazônica, aqui a maior bacia. Depois nós temos a do Tocantins, São Francisco, Platina, Nordeste, Leste e por último Sul e Sudeste, que junta todas as bacias pequenas. Por exemplo, a nossa, para as bacias hidrográficas do Brasil, ela compõe na Sul-Sudeste, tá? E aqui eu tenho as principais características das principais bacias hidrográficas do Brasil. Por exemplo,
A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, é boa para navegação e baixo aproveitamento hidrelétrico, óbvio, né? A gente já estudou sobre isso. A bacia do Tocantins-Araguaia, segunda maior hidrelétrica, onde tem a segunda maior hidrelétrica do Brasil, não é do mundo, não confundam, baixa navegabilidade, ou seja, se ele é de planície, ele seria bom para navegação e não para hidrelétrica. Então aqui, ó, como eu tô dizendo que ele é bom para hidrelétrica, então ele seria de planalto. Bacia do Rio São Francisco, bacia totalmente brasileira, nenhum riozinho vem de outro país, é bom para navegação e tem uma parte que sai da região de Planalto, então ele também vai ser bom para potencial hidrelétrico. Na bacia do Paraná, que a gente chama da Platina, também nós vamos ter a maior hidrelétrica do Brasil, a segunda maior do planeta, perdendo apenas para a do Rio Azul na China, garantindo 70% do abastecimento de energia hidrelétrica da região sudeste, por exemplo. Ele vai ser de baixa navegabilidade. A bacia do Paraguai, na Platina, ótimo navegabilidade, pequeno potencial hidrelétrico, em razão do relevo, que é pouco acidentado, no Pantanal Mato Grossense. E depois nós temos a bacia do Uruguai, que é pequena utilização para hidrelétrica e navegação. E a menor dentre as três, que forma, desses três aqui, que forma a grande bacia da Platina. Tá? Então aqui é a fonte de onde eu peguei. Queria explicar então para vocês o seguinte: esse slide ele é muito bacana, mesmo que não seja por regiões, mas ele é importante como características físicas do Brasil, tá, gente? Estudem bastante, porque na geografia esse tema cai bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau! Isso é tudo, pessoal.